Vamos falar, pessoal, da programação em função da característica operacional. Numa unidade fabril com trabalhos contínuos, aplica-se a empresas que trabalham durante todos os dias do ano, em que mesmo em feriados e até mesmo com Natal e Ano Novo, seguem trabalhando continuamente. Vamos pegar empresas tipo a Petrobras, Braskem, acredito também que ela não para, ela está sempre trabalhando continuamente. Para esses casos, deve-se montar um calendário de paradas anual, utilizando uma das técnicas apresentadas, onde uma linha ou equipamento interromperá suas atividades por um tempo estabelecido previamente. Este tempo de parada tem de ser respeitado pela manutenção, pois a programação de produção será feita em cima da previsão de conclusão dos trabalhos, estipulado no cronograma. O tempo de máquina parada é dinheiro perdido. Então a gente tem que ter atenção nisso. Se eu trabalho numa empresa que ela tem produção contínua, que ela não para nunca, que ela não tem sazonalidade, que ela sempre mantém uma constância, a gente manter um equipamento parado é dinheiro perdido. Então a gente tem que ser muito certeiro na montagem do plano de manutenção, da parada programada. A manutenção ela tem que respeitar muito o calendário que ela propôs. Então, numa unidade fabril que trabalha com a prática de férias coletivas, a gente tem a empresa, ela paga num determinado mês do ano para dar férias para o pessoal todo. O planejamento de manutenção é realizado durante o ano todo para essa oportunidade. Então, já se sabe que neste mês de férias coletivas a gente vai ter o parque fabril parado. Então, é a chance da manutenção trabalhar. Como a grande maioria dos serviços de manutenção se acumulam para esta época, são concentrados todos os esforços para estar com o parque de máquinas pronto quando o retorno das atividades da empresa. Normalmente, em função da grande quantidade de serviços do tempo limitado, é contratada muita mão de obra externa, o que exige maiores cuidados com segurança patrimonial e com os indivíduos que estarão trabalhando na empresa. Tá? Então, quando a gente tem esse tipo de realidade, uma empresa que ela tem um determinado mês no ano em que ela para, é feita uma parada de manutenção concentrada para esses 30 dias, e onde é aplicada a maior parte do recurso, e tanto falando de spare parts quanto mão de obra interna, e um cuidado importante na contratação de mão de obra externa, Muitas vezes pessoas que nunca tiveram dentro da empresa, não conhecem a realidade da empresa, então você tem que ter sempre o acompanhamento de um técnico interno para evitar problemas aí e ter um retorno de manutenção, um retorno às atividades de produção tranquilo e sem problemas. Bom, pessoal, então eu tenho aqui um quadro, exemplificando como é que funcionaria uma empresa com férias coletivas. Então você vê que ao longo do ano você tem pequenas atividades ali de 2 horas, 3 horas, 1 hora, e tem aquela tarde no meio ali, são 4 semanas de férias coletivas ali, onde a manutenção mergulha de cabeça no maquinário, e muita coisa é resolvida nesse período aí, principalmente as atividades maiores. Então, programação em função da característica operacional. Quando a gente pega uma unidade fabril sazonal, esse tipo de empresa ela possui períodos de alta produção e baixa produção. É desejável que os equipamentos estejam preparados nos períodos de baixa produtividade. Para isso é necessário, primeiramente, que a empresa saiba em quais períodos terá a queda de produção. Isso é importantíssimo. Com essa informação será possível construir um cronograma onde as maiores manutenções serão programadas com antecedência, permitindo um planejamento adequado à realidade da empresa. Se assemelha a fábricas com férias coletivas, pois neste período destinados à manutenção, também será necessária a contratação de mão de obra externa. É um pouquinho diferente de uma empresa com férias coletivas, porque vamos pegar, por exemplo, uma empresa que depende de colheita, Então vai ter períodos do ano em que ela tem uma produção mais a pico, porque é a época da colheita, enfim, e vai ter aqueles períodos do ano onde ela tem uma produção bem mais baixa, que é onde surgem as oportunidades para manutenção. Qual é a grande diferença? Que essas empresas elas não têm momento de parada total, Elas vão ter paradas parciais, elas vão diminuir o ritmo, mas não vão chegar a parar. Então a manutenção se prepara para, nesses períodos de baixa, atuar mais forte e deixar o equipamento pronto para quando vier o período de alta. Outras opções de programação, então, há casos especiais que não se enquadram dentro dos mencionados anteriormente. Podemos encontrar na rotina de planejadores empresas que possuam realidades peculiares de trabalho,
Muitas vezes podem depender de agentes externos, como legislações, sociedades reguladoras, agências, enfim. Para estes casos, o mapa deve ser bem elaborado antes de se evitar, para se evitar atropelos na programação das atividades de manutenção. O caso mais difícil de se trabalhar é com aquelas empresas que ainda insistem em trabalhar com base na oportunidade. Ou seja, a manutenção só entra quando a máquina estiver em falha. Esse é o pior método de trabalhar, onde a produção ela não entende que a manutenção ela precisa de tempo para se programar, para realizar um trabalho bem feito, tá, gente? Então, é o pior tipo de programação que a gente pode fazer, essa por oportunidade. Se você entrou numa empresa que tem esse tipo de cultura, tente aos poucos ir mudando e puxando por uma manutenção programada, com calendário, porque por oportunidade é complicado.